Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, host do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu sempre digo que para mim é muito bom fazer parte, é uma honra, porque aqui eu entrevisto escritores da editora Chave Mestra. Nós estamos aqui, o nosso estúdio, que é o Chavecast, fica aqui em São Paulo, no Alphaville, e por aqui nós entrevistamos diversos escritores dos nossos diversos livros. Você tá vendo um pouquinho aqui, eu tô no lado errado? Diversos, ó, tá vendo um pouquinho só do que a gente tem aqui na nossa estante, mas nós estamos inclusive dentro da editora Chave Mestra, do nosso grupo, e por aqui tem bastante livro, muita publicação boa, porque por aqui também nós fazemos toda uma seleção, uma curadoria para entrevistá-los antes de fazerem parte dos nossos livros. Então, eu sempre aprendo muito aqui, não só eu, também o José. Tudo bom, José? Como você está? José está aqui com a gente na direção, nos cortes das câmeras, e nós sempre aprendemos muito aqui. E hoje não é dia diferente, não é um dia diferente, não. Nós vamos aprender muito com a nossa escritora, que eu já vou mostrar aqui quem é daqui a pouquinho. Não mostra ainda, não, José? Vamos apresentar primeiro o livro. Olha só que lindo que ficou. O Código das Finanças, estratégias para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Então, se você quer entender melhor sobre as finanças, mas num sentido como ela colocou aqui no capítulo, orçamento inteligente para dominar suas finanças, então vem com a gente que esse podcast é para você, para mim e é para todo mundo, que a gente fala que sempre a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre como dominar as nossas finanças, né? E eu recebo aqui na nossa mesa de podcast, tô falando rápido para dar tempo para ela, ela que inclusive é muito sorridente, já gostei, não é, José? Uma pessoa que trouxe uma energia boa já, é sorridente, é assim que a gente gosta. Sorridente e que fale, porque você vai falar bastante, hein? Tudo bom, Melissa Cardoso? Como você Tudo está? bem, estou ótima, muito obrigada. Agradeço aqui essa oportunidade, estou muito feliz Que com o bom. livro, com o capítulo, com toda essa experiência que está sendo. Ótimo. E você vem de Brasília. Brasília. Tá vindo de Brasília para cá e para o lançamento, né? Porque a gente não falou aqui, vocês não estão sabendo, mas este livro vai ser lançado amanhã. Então é na gravação que a gente está gravando um dia antes. Então ele tá com cheirinho de novo. Inclusive você viu, né? Falando aqui dos bastidores, ela viu nos bastidores o livro. E aí, o que que você É achou? verdade. Gostou do livro? É emocionante, é lindo, né? Ele ficou Muito bonito. bonito, muito bonito. Hum, Desde que eu vi a capa, já me chamou muita atenção. Eu acho que trouxe muito esse poder que é o tema. ótimo. E de uma forma assim estratégica, né, com analogias. Eu Exatamente. amei, eu sou suspeita a falar, né? Sim, e ficou muito lindo mesmo. E já saiu best-seller, viu? É Ó, isso livro com mesmo, é selo. isso Opa, eu sempre mesmo. fico ao contrário da câmera. Best-seller. É E isso vamos contar mesmo. então para o pessoal que está em casa, para quem está vendo a gente, como que foi? Você tinha o sonho? Primeiro de tudo, você tinha um sonho de escrever um livro? Você já tem algum livro escrito? Conta pra gente. Olha, por incrível que pareça, eu sempre gostei, sempre não. Acho que ali numa fase que você se torna mais consciente de certas coisas, você começa a buscar a leitura para diversas finalidades. Mas eu gostava de ler e eu achava incrível, acho incrível, assim, nosso vocabulário é riquíssimo. Então, assim, eu achava isso muito bom e me ajudava muito no trabalho, né? Que eu trabalhava em empresas corporativas, então me ajudava muito essa questão de me expressar. Ótimo. Mas eu não imaginava que eu estaria nessa posição. Eu sempre admirei, eu sempre olhei e achei muito bonito. Eu cheguei a fazer um e-book, né, sobre finanças para profissionais autônomos, mas era mais um guia, né, prático Tá. para que esse profissional ele consiga ter uma percepção de forma generalista de como organizar suas finanças. Então foi mais um guia do que um livro em si. Então quando veio o convite da editora para poder escrever o capítulo, eu fiquei muito feliz, né? Me senti honrada por isso, porque eu não me imaginava fazendo um livro. E você deixa registrado no papel, qualquer coisa que você deixa registrado no papel se eterniza. Então é Sim. muito forte isso. E eu não imaginava chegar nesse ponto. E eu
fiquei tão contente que me deu uma vontade de escrever até um mesmo, de forma Olha independente. só que legal. Ah, Foi. então quem sabe aí, ó, já vem spoiler, hein? Quem sabe tá vindo aí em breve um solo e eu vou entrevistar aqui falando de outro assunto também dentro da área. E aí depois que você recebeu o convite, como é que foi para escrever o tema? Você pensou já direto em falar dessa questão do orçamento? É algo que você sempre trabalha com as pessoas, com seus clientes, com quem vai atrás aí, buscando inspiração e dicas também na área? Esse é um tema recorrente. Sim. Por mais que as pessoas tratem, assim, eu acho que talvez se popularizou muito essa questão, de um orçamento, planejamento financeiro. Já sei como fazer, eu tenho que separar ali tanto para isso, tanto para aquilo, investir tanto. E hoje disseminou muito informações, aí cada um se adaptando à sua realidade, mas eu acredito que um ponto principal que falta na hora de elaborar um orçamento inteligente é que ele faça sentido com o que com o que é prioridade na sua vida. E aquilo que está diretamente ligado a um valor humano seu. Uhum. Porque aí não faz sentido se você está simplesmente falando de números. Se você simplesmente fala, eu preciso separar 70%, 30% para isso, 20%. São números. Mas eu Tá. costumo dizer que os números, eles contam uma história para gente. Eu até trato sobre isso no meu capítulo. Que ele conta uma história. Não é apenas ali o percentual, é um valor X. Então, eu falo sobre como isso pode, de fato, contribuir na sua Uhum. vida para que você realize objetivos seus. Então, assim, não é apenas a palavra orçamento, que muitas vezes em empresas, grandes corporações falam, vamos fazer o orçamento anual, ou então na máquina pública, vamos fazer o orçamento do ano, e aí estipula um valor X para você gastar durante aquele ano, Tá. e aí tá lá no papel. Só que aí o decorrer do ano acontece um monte de coisa, né? Acontecem os imprevistos, Sim. acontecem oportunidades, acontecem mais diversas situações. E aí se torna só algo no papel. E isso acontece também muito com as pessoas. Então, e o meu trabalho, assim, como na minha consultoria, ele é muito assim. Eu trabalho com pessoas profissionais autônomos, pequenas empresas, mas o meu primeiro pilar que eu trabalho é finanças pessoais. É como essa pessoa vai se organizar e montar um planejamento financeiro que de fato faça sentido na realidade Uhum. dela, no negócio dela e no contexto dela. Sim. Então eu trouxe essa questão do orçamento porque para mim tudo se inicia quando eu tenho clareza sobre o que eu gosto de fazer, o que está diretamente ligado a uma prioridade na minha vida, se faz sentido aquele esforço que eu estou fazendo, porque afinal, né, você trabalha, Exato. você levanta todos os dias, você busca estar entregando o seu melhor, seja você trabalhando para você ou você trabalhando numa empresa. Então, eu trago muito essa questão de você primeiro ter clareza do Sim. porquê você está fazendo tudo isso, para depois a gente falar de números. Ótimo. É. E eu acho que é bem interessante. Acho não, eu acredito que é muito bom quando você fala, inclusive, em uma parte aqui, que a verdade é que um orçamento não é sobre cortar tudo que dá prazer, e sim sobre encontrar equilíbrio entre viver o presente e construir o futuro. Achei isso muito legal. E não é romantizar, não, é a realidade. Exato. Que tem gente que muitas vezes paga muitas coisas de forma imediatista, vou fazer uma compra, quero adquirir algo e poderia se planejar melhor e também fazer um orçamento que não é só uma planilhinha aí no Excel e acabou e põe tudo e esquece metade ou aquilo que você não quer revelar. Então, é fazer realmente isso, né? Um equilíbrio e você até fala de algumas regrinhas básicas ali para poder fazer um orçamento inteligente. Uhum. Exatamente isso. E eu digo mais, essa questão de você relacionar, você saber definir, estabelecer o que que é prioridade para você baseado num valor humano seu, isso vai te ajudar a ter um pouco mais de senso, porque assim, as pessoas não estão acostumadas a ter limites
para certas coisas. Então, assim, ela acredita que muitas vezes ela tem que suprir uma necessidade que ela teve de repente na infância, ou de repente em alguma ausência que ela teve, e ela quer suprir aquilo de alguma forma. Uhum. E aí uma forma que os adultos encontram, né? Eles estão ali de repente trabalhando, começando a ter acesso a dinheiro, quer realizar um sonho, quer fazer uma viagem, quer comprar um aparelho, ou um carro, ou uma casa mais cara para suprir de repente uma ausência que ele tinha, e aquilo sim faz sentido e é prioridade na vida dele. Só que ele não impõe limites no dia a dia, Olha ele só. não analisa o que está ali sendo de repente um possível ralo no orçamento dele. Então, se ele fala que a casa para ele é prioridade e ele vai lá e despende de uma boa parte do seu orçamento para alimentação, para ficar saindo em restaurantes caros, para ficar pedindo iFood, para ficar fazendo gastos triviais que muitas vezes somados impacta diretamente no seu montante, no seu orçamento, e você deixa de realizar aquilo que é uma prioridade na sua vida. E aí, Sim. vamos supor, tem pessoas que às vezes não têm clareza e falam assim, eu não sei o que eu quero exatamente. Mas aí fica suprindo as carências de alguma forma, com algum vício, com algum escape em alguma coisa, ou de repente com alimentação, ou querer agradar os outros, querer ficar agradando, comprando coisas para os outros. Compra de um sapato que vira 2, que viram 3, Que 4, 5, 6, que você não tem só, como dizem algumas amigas, você só tem 2 pés, amiga. Então é isso. Porque muitas vezes vem aonde que você falou, é uma carência que não foi suprida da infância, ou é algo que não foi, e nós não estamos falando aqui do lado da psicologia, mas realmente existe. E aí você desconta naquilo que na verdade está te prejudicando, né? Não é mais o carrinho, mas é um carro. Eu entrevistei algumas pessoas, elas falam muito isso. Eu não sei se você tem essa mesma opinião e traga a sua também, mas que muitos até falamos de mulheres aqui das suas bolsas e sapatos e tudo mais, mas muitos homens que não brincam mais de carrinho, que agora precisa ter o carro para impressionar o amigo, para dizer sou o homem. Então tem muito isso tem, também. A finança sempre tem essa tem. ligação também com o emocional, né? Tem. E você trouxe um ponto que é extremamente importante, que por mais que não tenha relação direta, óbvia, mas ela na sua, por trás ali, ela tem uma Sim. ligação muito forte com a psicologia, né? Então, tudo que a gente trata, eu li recentemente aquele livro O Ego é Seu Maior Inimigo, e eu gosto de constantemente estar trabalhando a minha mente no sentido de manter o equilíbrio aonde eu estabeleça o meu limite das coisas, mas que eu usufrua Ó, daquilo que eu estou construindo, que eu quero que tenha abundância. Então, é um desafio imenso você se manter aqui no meio caminho, para você não se restringir completamente, porque afinal, para você conquistar algumas coisas, você tem que restringir, mas também não restringir completamente, e mas você também não desfrutar tão desmedidamente para que você não consiga alcançar a sua abundância. E eu falo assim, a abundância é aquilo que a gente tem em grande quantidade e que, independente do nosso esforço, ele multiplique. Esses dias eu postei na minha rede social um pé de acerola que eu tenho lá em casa. Isso é abundância para que mim. gostoso. Isso é uma abundância. Então, assim, você regar, você deixar a própria chuva regar a árvore, você tem um fruto dentro da sua casa. Para mim, aquilo é abundância. Então, assim, as pessoas, a gente precisa sempre estar constantemente revendo, avaliando os nossos conceitos E o que são as para a suas gente. prioridades? Isso, porque, por exemplo, você de repente acha que, e como você bem mencionou, o, a mulher, de repente, em alguma questão de vaidade, estética corporal, objetos ou algo desse sentido, é um desvio, e para o homem é essa necessidade do status, essa necessidade de mostrar o poder, de ser provedor, de ter Exato. dificuldade, às vezes, de mostrar para a esposa que tem uma vulnerabilidade ali no orçamento, porque extrapolou em alguma coisa, mas ele quer ser o provedor. Ou, enfim, hoje tem diversas situações de mulheres que se tornaram provedoras também, mas que se perde essa questão do limite das coisas. Então, Exato. eu pego muito forte nisso, e esse livro que eu li,
ele me ajuda, não só esse, como vários que eu gosto de estar sempre constantemente lendo, para me manter nesse meio, sabe? Eu Exato. tenho um mentor que ele fala assim, que o caminho do meio é o caminho de ouro. Então, eu gosto muito dessa frase porque é isso, a gente precisa ter o senso e a gente precisa ter esse limite das coisas. Sim. E isso está muito relacionado à nossa mentalidade, ao que a gente acredita, o que é prioridade na nossa vida, o nosso valor, nossas crenças, aquilo que você está disposto a fazer. Então, a psicologia, ela está muito relacionada ali ao Ah, essa é a questão. comportamento, e o comportamento, ele está diretamente relacionado ao nosso consumo. E o nosso Ótimo. consumo, consequentemente, financeiro. E eu quero te perguntar algo que eu sempre tenho dúvida. Já falei com vários especialistas da área e agora eu vou falar com uma que é a nossa escritora. Eu quero saber tudo, não me esconda nada, já toma sua água. Fique à vontade, porque a gente ainda tem podcast pela frente. E você fala muito do poder dos pequenos passos. E aí muita gente fala, ah, mas como gastar? E também você fala dessa parte estratégica prática, que é o método do orçamento 70-20-10. A questão é, gente, eu não podia trazer muita coisa, já tô trazendo aqui, ó, já tô dando spoiler demais. Depois você vai lá adquirir seu livro, porque eu gostei bastante, inclusive, viu? E ela tem uma dica bem prática aqui que, enfim, eu acho que você vai, assim como eu, gostar bastante. É isso mesmo? Despesa essencial, investimento e reserva financeira e lazer e doação, dá certo para todo mundo? Ou não? Ah, eu tenho que realmente, em alguns casos, depende da pessoa. Se eu conseguir deixar sempre para o essencial mais, mas por que é a minha pergunta? Porque cada um faz o seu essencial, né? Aí a pessoa fala, isso tudo é essencial, isso aqui também. Quer dizer, Não resumo, sobra não nada. sobra nada. Como fazer isso então? E você indica como? Você indica também uma planilha no Excel? Você indica direto com o contador? O que eu passo para o contador e o que eu faço? O que o consultor faz? Já dei várias perguntas numa só, né? Mas enfim, o que você acha que é prioridade? Uhum. É uma pergunta assim, mesmo que óbvia, a resposta ela não é tão óbvia assim. Que é exatamente o que você trouxe, e eu falo isso quando eu estou atendendo meus clientes. Cada planejamento ele é personalizado, ele é específico. Existe sim uma Uma técnica, tabela, uma um- base, você uma fala? Um base, formato, uma exatamente, coisa assim? uma base que você tem como norte, né? Tá, O 70-20-10, ele consiste só em você ter um norteamento, ele te dá um certo. direcionamento. Agora, dentro da sua realidade, você vai encaixar isso dentro desse orçamento. Por exemplo, muitas pessoas acham que investir é simplesmente retirar uma parte do dinheiro do que você recebe, da sua receita, e você simplesmente pegar esse dinheiro, guardar e deixar ele quieto ali e não mexer nele nunca mais. Tá. Ponto. E eu não gosto de trazer assim. Eu gosto de trazer de uma forma diferente. Até para fazer sentido, como eu falei, eu gosto que faça sentido e que a pessoa se motive com aquilo, né? De construir aquilo. Então, eu costumo dizer que dentro dos investimentos, eu separo sempre o curto, médio e longo prazo. Tá. Por quê? Porque a gente está vivendo hoje, o aqui e o agora. Então, tem que fazer sentido você fazer um esforço, você está trabalhando, levantando cedo, pegando trânsito, fazendo todo o seu esforço, seu dia a dia, para você realizar desejos que você tem, vontades que você tem, sonhos que você tenha. Então, o curto prazo é isso, é você atender algo ali um pouco mais próximo, com prazo menor. De repente, nós estamos no mês de junho e eu quero tirar férias em dezembro, então é um curto prazo. Aí eu tenho um médio prazo, seria quero trocar de carro, ou então eu quero fazer uma reforma na minha casa, que o custo é um pouquinho mais elevado. Então você considerar ali, de repente, dentro de uns 1 ano, 2 anos, 3 anos por aí. E o longo prazo é você imaginar, se eu deixar de ter a minha força de trabalho hoje, eu vou conseguir sobreviver do que eu tenho reservado? Então, esse terceiro ponto do investimento, ele sempre tem que pensar nisso. Quando eu parar de trabalhar, ou quando eu não tiver, ou tiver uma aposentadoria com um salário mínimo, 2 salários mínimos, eu vou conseguir sobreviver dessa renda?
Não, então vamos construir uma reserva maior para que ela complemente a sua receita, para que você viva dignamente, porque a gente sabe que hoje aqui no país a gente tem esse desafio que mesmo as pessoas que Sim. são trabalhadoras, quando aposenta, a sua receita cai drasticamente e isso afeta diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. Então, já Exato. pensando nisso, que a gente sabe que a gente vai viver isso, então por que não construir isso previamente? Então, eu gosto de trazer isso. E o essencial, eu costumo dizer assim, o seu estilo de vida e o seu padrão de vida, ele tem que estar dentro desses 70%. Então, assim, se Que você você fala, não... né? Desculpa, eu até que te cortei, mas para quem tá em casa e de repente não entende nada, nada, nada sobre orçamento inteligente, o que ela fala aqui, né? E aí o que a gente tá falando do 70/20 é os 70% que são as despesas essenciais que você diz aqui: conta, alimentação, transporte e outros custos fixos, Sim, que é isso, né? E os 20% e aí é investimento e reserva financeira e 10% lazer e doação. Aí volta lá que eu acabei de te cortando, né? Então, para dentro desses 70% é que você tem que ver o que é essencial, mas dentro disso, ó, as contas fixas. E quando você chama de conta fixa, custos fixos, então não é aquele gasto mesmo fixo. Eu não posso, eu vou acrescentar aqui um cartão, alguma coisa e virou fixo. Não é isso, né, gente? Só para lembrar. Então, aham, esse é o custo fixo, que eu tenho que entender que é o essencial mesmo, sim. no sentido O do que literal da acontece? coisa. O essencial que eu considero é, inclusive, o seu estilo de vida e o seu padrão de vida. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando você está falando de alimentação, deslocamento, gastos com a sua, né, com a sua família em casa, eu estou falando ali se você dá prioridade em comprar produtos de marca ou se você prefere ir no mercado que é de bairro, que Ótimo. às vezes tem um custo maior do que você ir, de repente, em um outro mercado maior que tenha preços, né, descontos, ou você... São pequenas escolhas As ali que você escolhas. faz Uhum. e que afeta diretamente a sua qualidade de vida. Ou então, digo mais, a sua academia, seu personal, a sua suplementação alimentar, isso tem que estar incluso no 70%. Ah, Ele tem que estar entendi. incluso 70%. Por quê? Porque esse restante, quando eu falo de investimento, é quando a gente entra nessa parte de sonhos, de desejos, de objetivos que você tem, que em paralelo à sua sobrevivência, vamos dizer assim, você vai estar realizando essas vontades dentro de um Uhum. prazo. Você vai ter, de repente, assim, um prazo um pouquinho maior para você realizar algo e, ao mesmo tempo, você está vivendo bem com a seu Uhum. padrão de vida, sua qualidade de vida atual. E aí muitas pessoas falam, mas Melissa, Maria, viver com 70% é muito pouco. Então vamos lá, vamos fazer a seguinte analogia. Se você tem hoje um salário X e você já vive dele, ótimo. E aí você recebe um aumento, ou você começa a trabalhar e tem fazer um extra, ou fazer alguma coisa, e você começa a ter um extra. Por que você já começa a incorporar esse valor dentro do seu orçamento se ele nem existia? Então, por que não fazer essa psicologia inversa? Se eu supostamente recebo 5 mil reais, e ao invés de eu achar que eu recebo 5 mil reais, eu digo que eu recebo 3 mil, só uma simulação. Uhum. Por que não você encaixa o seu orçamento dentro dos 3 mil e esquece os outros 2 mil? Ou então pega esses outros 2 mil para fazer os seus objetivos, realizar Uhum. os seus sonhos. Então, é possível, é possível. E no capítulo, inclusive, eu trago não só essa questão mesmo prática do que seria o ideal para você montar um orçamento inteligente, como eu trago uma experiência própria minha, que eu consegui fazer algo que eu nunca imaginava. Eu consegui fazer algo assim que durante um ano eu me planejei, eu me organizei e ali eu detalho também como que eu fiz isso para conseguir realizar esse grande sonho que eu tinha. E quando eu vi que em um ano eu tinha conseguido conquistar, montar aquele planejamento, conseguido movimentar aquele valor dentro daquele período, eu falei, nossa, eu consegui movimentar tudo isso dentro desse prazo. E aí você vê o quanto você é capaz quando você tem um objetivo, você tem um foco, Ótimo. você tem ali Objetivo. uma meta bem clara do que você quer.
Então eu trago essa experiência no livro, assim, que para mim é um motivo de orgulho imenso, porque depois dessa experiência muitas portas se abriram na minha vida. Olha só. Então não foi só uma questão mesmo de, não estou falando só de dinheiro. Esse capítulo ele não fala só de dinheiro, de como guardar dinheiro. Ele conta como isso faz sentido na sua vida. Então, e um ponto importante que você falou, por exemplo, a questão do cartão. O equívoco das pessoas é achar que o cartão ele é uma conta a mais. Ele é só uma forma de pagamento. Mas o que está dentro do cartão é o seu plano do seu celular, uma mensalidade que você paga, uma compra parcelada que você fez de um sapato, de uma bolsa, de um acessório, de uma roupa. Então, assim, o cartão, ele não é a compra em si, ele é só o meio, ele só é uma forma de pagamento, assim como o dinheiro, assim como o Pix, você acessar Sim. o aplicativo, ele é isso. Então, assim, a diferença do cartão é que ele te dá tempo. Ele te dá tempo, ele não te dá dinheiro. É onde mora o perigo, É onde mora o inclusive, né? perigo. Porque aí a pessoa fala, ah, então eu tenho dinheiro. Não, você não tem Não dinheiro. tem, não tem, porque Uhum. ele só te dá um prazo. Você vai passar no seu cartão aquilo que você sabe que você tem capacidade de pagar. Mas, vou fazer uma compra de 5.000 reais e posso pagar por mês 300, 200 reais, vamos supor. Uhum. Ok, tudo bem, desde que você garanta que esses 200 ou 300 reais estejam na sua conta no dia de vencer a fatura, compre. Se não, não compra. Espera, Exato. né? Faz ali sua programação, deixa para comprar, porque muitas coisas que as pessoas compram no impulso, dá para esperar, dá para aguardar. E quando a pessoa pensa um pouquinho mais, às vezes ela até desiste. Então, Uhum. por que eu gosto de trazer a questão do que é prioridade, do que é valor na sua vida? Porque você começa a pensar assim, hoje eu acho que eu vou jantar fora. Mas, sei lá, eu particularmente gosto de japonês e comida japonesa, né? Tem o seu preço pela Tem o seu qualidade. preço bem, bem Tem o básico. seu, tem o seu preço. E aí, vamos supor, eu posso pagar por essa refeição ou eu vou passar no cartão e ver como que eu pago lá na frente, entendeu? Então, assim, aí quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, você fala assim, não, pensando bem, não vou comer não. Dá pra ver Deixa, na outra espera, semana. deixa fechar a fatura, vou deixar para o mês que vem. E tá tudo bem você incluir isso no seu orçamento. Uma vez ao mês eu vou Isso. no restaurante assim, ou então eu vou me proporcionar uma experiência assim. Coloca dentro dos 70%, né? E você encaixa ali dentro do seu orçamento, porque se torna tão prazeroso. E uma das perguntas que você tinha feito sobre os pequenos passos, pequenas ações, começa assim. Quando você começa a conseguir direcionar e ter essa disciplina com você mesmo, de falar Uhum. assim, não vou jantar hoje porque a fatura não fechou, já está ultrapassando o valor que eu deveria pagar nesse mês, vou deixar para o mês seguinte, já é um motivo de alegria, já é um motivo de comemoração. E aí, quando você vê que no mês seguinte você está tranquila porque você conseguiu cumprir a sua meta do mês anterior, é uma coisa que vai acumulando. E quando passa um ano, que é exatamente o que eu falo Que no você capítulo, falou. quando passa Uhum. um ano e você olha para um ano atrás e você diz: Nossa, eu nunca imaginava que era capaz de fazer isso. E você vê o resultado disso, É bem satisfatório e você, é, além de adquirir, você ainda tem a satisfação de entender, puxa, consegui. E eu vou dizer, vivam essa experiência. Façam esse esforço para você e por você. Eu sei que a gente que é mãe, a gente que é família, a gente tem amigos, tem tudo, mas assim, se aquilo estiver extrapolando do seu orçamento, se aquilo estiver te tirando do seu caminho, daquilo que é valor, prioridade na sua vida, dê um tempo, espere um pouco, adie um pouco. Não precisa você deixar de sair com suas amigas, não precisa você deixar de fazer as coisas, mas desde que aquilo tenha limites. Ótimo. Você estabeleça um limite no seu orçamento. Uma vez por mês eu vou sair com as amigas. Inclua no seu orçamento. É porque você até fala isso e a gente tá quase caminhando para o fim, né, e a gente fala mesmo, tá vendo? Junta duas mulheres comunicadoras, pronto, o assunto é bom.
José já daqui a pouco tá dando tchau pra gente. A gente tem 5 minutos, Melissa, e eu vou pedir pra você também, pra encerrar com uma frase, algo que você acha que é importante, mas é o que você fala. Não precisa mudar tudo de uma vez, ela coloca bem assim. São pequenas mudanças, de forma consciente, não consistente, não e consciente também, né? Não é só você tirar, é você colocar tudo, sim, mas estabelecer as prioridades. Você coloca inclusive aqui regras, então prioriza com consciência, cria um sistema de fluxo financeiro e depois você inclui os sonhos no orçamento, porque senão vira aquilo também, né? Você com certeza já viu aí clientes e pessoas falando: "Puxa, mas eu não quero só investir porque depois nunca, eu só tenho que economizar, eu só tenho que tirar". Não, muito pelo contrário, né? Muito pelo Se você inclui contrário. seus sonhos, aí você entende que não, eu só tô levando um pouquinho mais pra frente aquele sonho, mas ele vai ser realizado. Não só tirar, é como a Sim. refeição, né? Quando vai na nutricionista, que a nutricionista, mas eu vou porque eu não vou comer o que eu gosto. Não, mas é o equilíbrio de tudo. É Perfeito, meio você que trouxe isso, o né? exemplo perfeito que é a nutricionista, é exatamente isso. Ela vai Te retirar limitar. do seu cardápio aquilo que está te prejudicando, mas ela pode encher o seu prato de proteína, nutrientes, que vai te saciar, vai alimentar o seu corpo e vai te nutrir de verdade para que você tenha essa sustentação, essa força. E eu digo mesmo nas finanças, quando você constrói um orçamento baseado naquilo que é importante na sua vida e você consegue incluir ali, estabelecer limites para cada coisa, você vê que você passa a fazer muito mais coisas, só que com mais tranquilidade. E Exato. quando você estipula limites, você está apenas dando permissão para viver outras coisas. Porque você só está limitando, de repente, a saída do restaurante ou a compra ali nesses aplicativos e sites que aí todo mundo compra. Ah, é um valorzinho aqui, 50 É. aqui, 60 aqui. Só que isso tá tirando do seu sonho ali, do que é prioridade na sua vida. Então, assim, se você quiser ter inclusive uma parte de ostentação no seu orçamento, coloque. Eu fazia assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer, organizar mais o meu orçamento, eu tinha parte de investimento muito bem Definidos. definida. Dentro de 70%, às vezes ainda sobrava ali uns 100, R$ 150. Eu ostentava. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, com pequenas ações, com pequenas decisões que você toma no seu dia a dia, você consegue trazer qualidade de vida, você consegue trazer tranquilidade, clareza, e você não vai deixar de viver nada, você vai muito pelo contrário, você vai ter o poder de escolha. Então, eu deixo aqui, né, esse recado que é assim, tenham consciência, respeitem os seus próprios limites, respeitem o que é importante para vocês, respeitem os seus valores, o que é prioridade, o que é mais importante na sua vida. E estabeleça limite para cada coisa. E isso não é feio e não deve ter vergonha em falar, não, hoje eu não vou sair, ou então eu vou comer em casa, mas eu vou com vocês para acompanhar. Não tenha vergonha de Ótimo. fazer isso se você tem um objetivo maior. Ótimo. Então, respeite você, E respeite os se seus tiver, né, é objetivos. o que você falou, e se tiver com vergonha, vocês podem pagar o meu, que eu não tenho problema com isso, de receber uma doação, uma Perfeito. ajuda, uma amizade. No próximo eu pago a conta, né, o amigo da roda. Mas eu quero te agradecer muito, Melissa. A gente está caminhando aí para o fim do nosso podcast. Quero que você deixe uma frase também final, as suas considerações, algo que realmente venha destravar a visão de alguma pessoa, alguém que está, de repente, vendo a gente e não sabe por onde começar. Mas é preciso, porque a forma como você lida com as finanças, eu vejo muito isso. É a gente também entender que você se ajuda num todo, na família, porque quantos são os casamentos que se perdem por causa de vida financeira, quantas pessoas que não discutem com as crianças, com os filhos, porque é a base de tudo. É o planejamento para que você tenha domínio, como ela disse aqui, domínio das finanças. Orçamento inteligente para dominar suas finanças. Então, deixar a sua frase final e daqui a pouquinho a gente encerra falando mais uma vez do livro. Tá Fica à joia. vontade. Ah, inclusive na sua câmera.
Na sua Sim. câmera aí, que eu falo que é a câmera do puxão da orelha, da dica, do amor, de tudo. Olha, o que eu vou dizer aqui, que eu trago aqui, vai parecer até clichê, mas quando faz sentido, e você vê o resultado, é real. Então, acredite, tenha consistência, respeite os seus limites e seja fiel aos seus objetivos, às suas metas. Porque quando você tem consistência, quando você tem clareza sobre o caminho que você quer, o objetivo e onde você quer chegar, o caminho ele se torna muito mais claro, ele se torna muito mais iluminado e as coisas favorecem, facilitam para você chegar nisso. Então, a mais do que você analisar números, analise o que de fato é prioridade na sua vida, analise seus valores humanos, como que você está dedicando o seu tempo e o seu dinheiro e para quem você está dedicando o seu tempo e dinheiro. Será que está alimentando o seu valor humano ou está te afastando do seu valor? Então, é essa reflexão que eu quis trazer, que eu Isso. quero trazer aqui e eu acho importante. Ótimo. E quero trazer também a frase final dela aqui, ó. Interpretar números é uma arte, pois cada um conta uma história. Decifrá-los é a chave para entender a sua. O que os seus revelam? Já deixa aqui, como a gente estava falando nos bastidores, né? Deixar aquela ponta de reflexão para que vocês entendam também o que seus números aí, o que eles revelam. E eu quero te agradecer também, Melissa. Quero te agradecer muito pela tua participação. Eu sei que sempre é muito curto o nosso podcast, mas é com essa intenção de que os nossos leitores, que agora são o nosso público aí, nosso espectador, ele conheça o teu trabalho. Ele vá até as suas mídias, ele te conheça melhor. Aqui é só um pouquinho para que eles familiarizem. E eu quero que você deixe então o seu Instagram também para o pessoal que está vendo a gente, para que eles entrem em contato não só para adquirir o livro, né, o Código das Finanças, mas para te conhecer também, já caiu meu marca-página, mas para conhecer você também, conhecer seu trabalho, como que eles podem conhecer melhor seu trabalho. Perfeito, perfeito. A minha rede social hoje é Melissa com 3S, Melissa Cardoso com 3S, porque eu gosto de ser diferente, é Ótimo. para ser diferente e para acharem logo de primeiro. Então, minha rede social é essa, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida. Lá tem o link, tanto do pré-lançamento, que logo vai mudar, que vai ser, né? Vou fazer um lançamento também em Brasília, eu quero fazer lá na minha cidade, com meus amigos, família, todo mundo. E eu me coloco à disposição para quem tiver qualquer dúvida ou queira até desabafar. Porque às vezes, muitas Ótimo. vezes, só a pessoa só precisa de uma palavra para esclarecer Ótimo. o que ela tem ali como algo que esteja bloqueando a vida dela. Ótimo. E eu te agradeço muito. E o que você falou é muito importante. Às vezes a gente traz aqui assuntos como esse, achando que nós vamos trazer aqui uma pessoa que já é da área, um consultor, alguém que está nesse mercado. Você também, até que eu ia esquecer de te perguntar isso, você também faz palestras, mentorias com esse pessoal que também está chegando no mercado, ou você trabalha focado no seu cliente Ah, hoje? não, não. Eu faço palestras também, na oportunidades que eu tenho de fazer palestras eu dou, eu trabalho com a minha Com a mentoria mentoria? Uhum. individualizada ali com esses profissionais autônomos, pequenos empreendedores, profissionais liberais. Só que como é um assunto muito latente e é unânime, finanças pessoais, eu trabalho muito isso com esses profissionais Tá. e tenho clientes de finanças pessoais que não são profissionais autônomos, mas que eu vejo essa dificuldade. Então, eu trabalho ali com essa mentoria e também com palestras, trazendo essa orientação, essa educação financeira, pelo menos essa base, para que a pessoa ela entenda ali, de repente, aonde ela pode estar errando e ela mesma reflita. Aí, se ela quiser dar sequência no atendimento, se ela Tá. quiser fazer algo mais direcionado, e aí sim eu me coloco à disposição para estar fazendo essa mentoria individualizada. Ótimo. Que eu já estava me esquecendo aqui, gente, porque além da nossa escritora, ela é consultora financeira, então ela faz esse trabalho como mentora, ela também tem todo um trabalho, e aqui a gente traz, claro, algo mais simples para trazer para vocês,
porque é o que a grande massa precisa saber, porque muitas vezes a gente acha que todo mundo sabe e não, na hora de fazer o orçamento muita gente ainda peca, e como ela disse que eu achei muito interessante quando ela trouxe, apenas para desabafar, quer ir lá, por quê? O desabafar é um momento que você vai ter consciência também, ela pode te trazer algo que está tirando o seu sono, e a gente sabe que quando fala de finanças, a gente sabe que tira muitas vezes a saúde, a família, é um ponto que tira muito as pessoas do centro. Então, procure sim, procure quem realmente conhece disso, não saia contando tua vida para todo mundo e pedindo ajuda para quem não pode te ajudar. Então, consultora financeira Melissa Cardoso, Melissa com 3 S, tá? É Melissa Cardoso, que aí é SSS. A Cardoso com S também no final. Então, quero te agradecer mais uma vez e volte sempre, viu? Eu sei que você tá longe, mas volte sempre quando estiver em São Paulo. Ai, muito obrigada, foi um grande prazer e honra estar aqui. Gratidão por tudo. E a gente, né, tá em Brasília, mas sempre que Se precisar, estamos aí. precisar, sim. E volte mesmo. E amanhã, né, a gente se vê aí, que vai ter lançamento nacional do seu livro. Então, parabéns também. E que seja um Obrigada. sucesso. Continue, claro, sendo um sucesso a tua profissão, na tua área, que você já tem a tua história, mas que seja ainda mais agora levando esse legado, levando a tua história para todo mundo aí, no mundo inteiro. Obrigada. Obrigada. E eu quero te agradecer. Vou embora. Obrigada, José. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente até esse tempo e vá lá adquirir seu livro, entre em contato com ela no direct ali no Instagram, com ela ou com a equipe, para você adquirir o Código das Finanças, para você entregar para alguém ou fazer a leitura. Eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!